Na noite memorável desta segunda-feira, Corinthians e Grêmio protagonizaram um jogo para a história na Neoquímica Arena. Este emocionante confronto viu duas viradas espetaculares e 8 diferentes goleadores em campo. O placar final, um incrível 4-4, que agora lidera a lista de partidas mais recheadas de gols nesta edição do Campeonato Brasileiro. Os gols do Corinthians foram marcados por Fábio Santos, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e Giuliano. Com esse resultado, o Corinthians avançou para 27 pontos e manteve a 14ª posição na tabela. Do lado do Grêmio, Natan, Cristaldo, Everton Galdino e Soares encontraram as redes. Esse resultado mantém o time de Renato Gaúcho na 3ª colocação com 40 pontos. E a ação não para por aí. Corinthians e Grêmio têm mais desafios pela frente nesta semana. Os paulistas enfrentam o líder Botafogo na sexta-feira, enquanto os gaúchos enfrentam o Palmeiras um dia antes. No primeiro tempo, o Corinthians começou enfrentando dificuldades e chegou a estar perdendo por 2-0. No entanto, em um período de 7 minutos, o Corinthians conseguiu uma reviravolta impressionante, aproveitando uma sequência de jogadas ofensivas e explorando as fraquezas do Grêmio antes do intervalo. No segundo tempo, o Grêmio respondeu com sua própria virada, marcando com Everton Galdino e Soares. Mas Giuliano entrou em cena e garantiu o empate em 4-4, criando um momento histórico no torneio nacional. Além disso, o ex-corintiano Luan entrou em campo pelo Grêmio e enfrentou vaias dos torcedores em Itaquera. O jogo começou com os gaúchos explorando o meio-campo diante de um adversário que estava cometendo muitas faltas. O goleiro Cássio teve que fazer algumas defesas importantes no início. O ataque do Corinthians, por sua vez, tentou contra-ataques, mas teve apenas uma chance de chute nos primeiros 20 minutos. O Grêmio abriu o placar com um belo gol de Natan, após um passe preciso de Fábio pela direita. O segundo gol do Grêmio veio depois de 5 minutos, quando Cristaldo aproveitou um cruzamento de Reinaldo para a área. No entanto, o Corinthians começou a reagir no final do primeiro tempo, com Fábio Santos convertendo um pênalti e Lucas Veríssimo empatando o jogo. No segundo tempo, o Grêmio empatou novamente com um belo gol de Everton Galdino, que substituiu Natan. Soares também marcou para o Grêmio, enquanto Giuliano igualou o placar em 4-4, que entrou para a história do torneio nacional. Ainda deu tempo de Luan, ex-Corinthians, entrar em campo pelos visitantes em M-Dash e ser bastante vaiado pelos torcedores em Itaquera. Marcação e faltas. O duelo começou com os gaúchos explorando ataques pelo meio diante de um faltoso adversário, que teve Cássio trabalhando em chutes de Natan e JP Galvão em meio às falhas de marcação. O ataque corintiano, por sua vez, tentou apostar em contra-ataques, chutou apenas uma vez em 20 minutos. Grêmio infiltra e marca. Os gaúchos insistiram na troca de passes e foram premiados. Natan recebeu de Fábio pela direita, acionou Cristaldo e disparou para a grande área. O argentino encaixou lindo passe para o camisa 14 que, livre, deslocou o goleiro rival e abriu o placar. 1-0. Cristaldo amplia e agoniza Corinthians. Os visitantes não tiveram nenhum trabalho para ampliar 5 minutos depois. Após nova transição ofensiva, Reinaldo cruzou para a área e encontrou a cabeça de Cristaldo, que apareceu nas costas da defesa paulista e, com categoria, cabeceou para o fundo das redes de Cássio. 2-0. Respostas alvinegras. Até então dominados, os donos da casa saíram de vez ao ataque em busca de uma reação. Yuri Alberto até tentou em voleio após cruzamento da direita, mas parou em Gabriel Grando e Rojas desperdiçou uma chance clara ao chutar de primeira e isolar a bola nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Fábio Santos inicia a reação. O Corinthians diminuiu nos minutos finais da primeira etapa, quando Pedro saiu da marcação pela ponta esquerda,
cruzou rasteiro para a área e viu Renato Augusto ser derrubado por Vila Sante. Wilton Pereira Sampaio cravou pênalti e Fábio Santos bateu forte para converter e diminuir o placar. 2-1. Veríssimo iguala. Os paulistas empataram o jogo ainda nos acréscimos em jogada que começou com Rojas obrigando Grando a fazer linda defesa e espalmar para escanteio. O próprio paraguaio cobrou na cabeça de Lucas Veríssimo, que caprichou e fez o seu primeiro gol com a camisa corintiana. 2-2. Yuri vira e explode Itaquera. Intervalo? Não antes da virada dos donos da casa. Antes do apito de Wilton, Maicon deu lançamento na medida para Yuri Alberto, que apareceu no meio dos zagueiros e também de cabeça, estufou as redes de Grando e explodiu a Neoquímica Arena em festa. 3-2. Galdino entra e faz golaço. O Grêmio voltou mais atento para o segundo tempo e demorou apenas 5 minutos para empatar. Everton Galdino, que substituiu Natan, recebeu de JP Galvão, limpou para dentro e, já sem a marcação apertada de Fábio Santos e Moscardo, marcou um golaço em Itaquera, 3-3. Faltava o de quem? De Soares, que não poderia deixar a eletrizante partida sem balançar as redes. Em nova jogada pela direita, os visitantes viraram com o uruguaio, que recebeu passe de Vilazante e, de bico, superou Cássio, 4-3. Lucha muda e colhe frutos. O técnico do Corinthians colocou Wesley e Juliano nos lugares de Pedro e Moscardo, e viu suas atitudes darem resultado aos 21 minutos. O primeiro, em jogada individual pela ponta, driblou e acionou o segundo, que deu um leve toque para tirar Grando e igualar o histórico confronto, 4-4. Luan, hostilizado, em campo. A resposta de Renato Gaúcho veio com um dos jogadores mais odiados pelos corintianos, Luan. Bastante vaiado e xingado pelos torcedores em Itaquera, o camisa 7 entrou aos 35 minutos no lugar de Soares para atuar atrás do jovem centroavante André. Pressão final e VAR em ação. O Corinthians ameaçou o 5-4 em investidas, principalmente, com Wesley pela esquerda, mas a zaga gremista prevaleceu. Os gaúchos ainda pediram um pênalti aos 49 minutos, mas não foram atendidos nem por Wilton Pereira Sampaio e nem pelo VAR, que mandou o duelo seguir antes do apito final.